Olá, personas aqui do canal da Dandan. Eu sei que eu tô devendo vídeos para vocês. Calma, eu sei. Mas eu gosto muito do ao vivo e a cores, né? Sou muito melhor no ao vivo e a cores do que aqui nesses vídeos gravados. Então, quando eu tenho que gravar, eu vou adiando e eu acabo não fazendo. Então, enquanto esse canal aqui não bombar, não vamos conseguir, né, migrar as lives do Instagram aqui para o YouTube. Infelizmente, só vamos conseguir retomar aqui as lives da Dandan pós-jogos no YouTube quando aqui o aplicativo, né, vir mais inscrições. É o que eu almejo. Enquanto isso, né, eu vou fazer um compilado aí dos últimos jogos, dos últimos 3 jogos, eu acho que já são suficientes para chegarmos aqui no atual Corinthians do jogo de ontem, né? Que deixou a desejar dentro de casa, né, Timão? Então não quero falar sobre esse jogo sem antes voltarmos aí a uma semana atrás, onde o Corinthians estava erguendo o caneco dentro de casa, num derby mais que perfeito, foi sensacional. Eu tenho certeza que essa juventude atual nunca tinha presenciado um derby real, um derby verdadeiro, um derby de essência. Foi isso. O que vimos em campo foi ali uma história de rivalidade. E foi lindo, foi maravilhoso e saímos com a melhor, graças a Hugo Souza, graças aos jogadores que estavam ali com aquela vontade de vencer, aquele sangue nos olhos, o choro do Yuri, de outros jogadores, aquela veracidade ali diante dos nossos olhos. Eu só pude ter a certeza que para eles não era só um campeonato paulista, né? Como costumam dizer, o Paulistinha. Eles estavam jogando como se fosse uma final de Mundial, uma final de Libertadores, e foi lindo, foi maravilhoso. Vencemos. E como deram aí o melhor de si em campo, acabaram saindo lesionados, né? Não todos, graças ao bom Deus. Mas vamos aí recapitular. O Hugo Souza teve uma lesão, e eu creio que ele jogou até o fim ali com aquela dor, porque na hora, ali naquele momento, creio que a dor passa, né? Depois que acaba, que ela vem. O Garro conseguiu jogar, na verdade ele quis, porque quis jogar, se medicou, se dopou, né, na verdade, para poder jogar e prejudicou ainda mais o seu joelho, só que me preocupa porque ele foi tratar lá na Espanha, né? Será que aqui no Brasil não tinha tratamento? Abre aspas. Ou será que ele está com outros planos? Fecha aspas. Espero que não. Espero que realmente ele tenha ido somente se tratar, Garrinho. Por favor, você ainda tem uma história dentro desse time, tá bom? E aí o Yuri Alberto tá jogando com dor. Ele nunca mais teve o ombro normal, né? Depois de um jogo que ele se lesionou. Não lembro exatamente qual que foi o jogo. Isso também pouco importa. Só sei que já vem um tempo aí que ele está jogando com dor no ombro. Aí também temos o Martinez, que tem uma lesão, por isso que ele está saindo sempre. Creio eu que seja por isso, né? Creio eu que seja por dor, por falta de condicionamento físico, que ele tenha saído sempre aí no segundo tempo. Por que eu estou falando isso? Porque agora nós temos um outro time em campo. Não é aquele time campeão do Campeonato Paulista, né? Porque com lesão, os jogadores não serão os mesmos, né? E o goleiro, eu sempre vou falar para vocês, né? Quem me acompanha sabe, é 90% de uma equipe, de um grupo, né? Nós temos que fechar o gol. Estamos agora com o Donelli é bom, só que ele está precisando se entrosar. Ficou muito tempo no banco. Esse que é o problema do goleiro. E aí eu volto a dizer, o treino não é igual nunca será igual ao jogo. Né? O treino é uma coisa, gente. Treino é uma coisa, principalmente o treino dos goleiros, né? Que ficam lá chutando a bola aqui e ali, ele fica pulando aqui e ali. Não é igual à pressão que é um jogo no valendo. Vocês precisam entender isso. Então, eu sugiro aqui ao Ramon, ao Emiliano, utilizar um goleiro para uma competição e o outro para a outra competição. É muito triste ver um goleiro no banco. E agora que o Hugo vai ficar por um tempo afastado, eu acho que os dois precisam ter chances. Tanto o Donelli como o Felipe Longo. Eu faria isso. Eu tô falando muito assim para chegar até o técnico, tá? Porque eu rasguei elogios aqui para o técnico, não porque ele foi campeão paulista, mas em todos os outros jogos, mesmo na época de Libertadores, perdendo a Libertadores, eu ainda defendi os argentinos, mas chegou o momento de eu falar. Eu sempre deixei claro aqui que quando eu visse erros, né, quando eu começasse a enxergar erros,
da comissão técnica, eu iria falar. Creio eu que chegou o momento, né? E eles têm méritos, sim, porque venceram o Paulista, então eu posso falar realmente o que eu penso aqui. Tô sendo sincera com as minhas opiniões. Defendo quando tem que defender e critico quando tem que criticar. E demorou para vir essa crítica. Olha que coisa boa, né? Porque no último jogo no Brasileiro, a nossa estreia no Brasileiro, eu já acho que pecaram. Ah, Dandan, mas precisavam sim, dar aí uma folguinha, né? Os jogadores, eles mereciam, os titulares mereciam folgar. Eu sou contra a folga, então já é um outro raciocínio. Mas tudo bem, eles entraram para empatar. E graças a Deus empataram. A escalação do último jogo contra o Bahia foi uma escalação para empatar ou perder. Eles entraram, né? Falo eles porque é pai e filho ali escalando, com uma escalação para perder. E graças a Deus empatou. Tá. E eu, sem saber, né? Já estava imaginando na minha apostinha na loteca, eu coloquei empate, né? E acertei. Graças ao Héctor Hernandes, que fez aí o seu primeiro gol. Foi muita sorte, gente. Ninguém gosta de usar essa palavra sorte, mas foi. Aquele empate foi assim, cagadinho, quase né, nos acréscimos ali do segundo tempo. Né? E eu vou falar para vocês a escalação aqui, vou ter que dar uma coladinha, porque a minha memória já não está das melhores, para lembrar assim, né, de cor e salteado, com Matheus Donelli, Léo Maná, ele desenterrou o Léo Maná. Pois bem, queria entender. André Ramalho, Kaká e Hugo. Ah, Dandan, mas se ele não usasse o Léo Manar, quem que ele poderia usar? Mateuzinho. Quando a gente não tem reserva para um jogador, utilizamos o que temos, sem descanso, né? Porque aí teve sexta, sábado para descansar. Atleta, 2 dias basta, né? 2 dias são suficientes para o descanso de um atleta. E aí, continuando aqui, Alex Santana e Maicon. Alex Santana, ok, utilizaria, né? O Maicon, ele tem que ir voltando, né? Estamos pagando o salário do Maicon, ele tem que ir retomando e tem que jogar o futebol que ele sabe, né? Romero, Bidon, Thales. Até que enfim, né? O Thales começando aí como titular. E fez um gol ali, né? Deu um passe, na verdade, para o Romero incrível, uma assistência incrível que o juiz anulou, deu impedimento. Não sei se estava impedido. Creio que não estava impedido esse lance. Uma opinião minha, né? Deixa eu com as minhas opiniões aqui. E aí o Yuri, querido, né? Ele é o único que realmente não aceita ser reserva, ele não aceita não jogar. Eu acho isso incrível nesse jogador. Gente, eu sou encantada com o Yuri Alberto. Dentro de campo, fora de campo, ele é um menino de ouro. Eu peço a Deus que ele continue nesse time, né? Não tenho essa certeza. Não tenho essa certeza, mas por ele fica, né? Mas sabemos bem como que o empresário fala mais alto em algumas situações e o dinheiro também. E aí, vamos para o banco de reservas aqui. Martinez estava na reserva porque ele já foi titular e também lá no derby ele foi titular e também ele tá lesionadinho, né? Rian, Carrídio, Dani, ele tinha umas peças boas no banco. Não foram todos que foram poupados e o que me chama mais atenção aqui nesse banco é o Coronado. Já que o Garro não tem aí uma data certa para retornar, se é que ele vai retornar, né? Tem isso. É o momento do Coronado. Sai um meia, entra um meia, é essa a minha opinião. Aí tem que brigar ali entre Coronado e Bidon. Eu acho que temos que respeitar as respectivas posições. Deu certo o Memphis ali no meio? Deu. Mas era um jogo importante, um jogo que precisávamos de estratégia no primeiro derby. Lá no Allianz Parque deu super certo. E agora eu acho que quem tem que substituir o Garro tem que ser o Coronado, até que ele nos prove o contrário. Mas não, ele tá sempre entrando ali, faltando 10 minutos para acabar o jogo. Já vi ele entrar aí faltando 5 minutos. Então, é aí que tá. Os treinadores, né? O treinador, Ramon Dias, começou a pecar, no meu ver, na minha visão. Não tem como não criticar, né? No jogo de ontem. Não tem quem aqui agora continuar elogiando, desculpa. Aí já é puxação de saco. Então, ontem eu culpo
perder dentro de casa primeiro. Estávamos jogando contra time argentino. Gente, parece que os argentinos já saem chutando na barriga da mãe. Né? O primeiro presente é uma bola, eles só pensam em jogar futebol, eles têm raça, eles têm determinação. Nós vimos ali, né, na seleção brasileira contra a Argentina. Eu realmente tiro o meu chapéu. Não estou com boné hoje, não estou com chapéu aqui, mas eu tiro o meu chapéu para os argentinos. Jogam muita bola. Olha esse time de quinta, né? Porque, desculpa, gente, falei que não ia nem comentar sobre Sul-Americana aqui no meu canal, porque eu gosto de grandes competições. Eu penso grande. Por mim, o Corinthians nem disputava a Sula, tá? Podem me criticar, é a minha opinião. Depois que eu descobri o que é a Sula, eu parei de dar importância. Eu não acho feio um time não ter esse título como troféu. Só está faltando esse título lá para a nossa coleção de troféus. Mas eu não me importo com isso. Porque ali é o prêmio de consolação, vamos dizer assim. Você que não conseguiu se dar bem na Libertadores, nós temos aqui um prêmio de consolação, a Sula. Né? Então, reúnem ali os times de menor pontuação, os times que não deram certo, digamos assim, e eles competem entre eles. E aí o Corinthians vai jogar achando que vai jogar com qualquer timinho, não. Aí se depara com o Huracan, né? Nunca tinha ouvido falar, sou bem sincera com vocês, não conhecia o time do Huracan, só que eles são argentinos. E o técnico deveriam saber que não seria fácil, porque não foi. Mereceram vencer, mereceram ganhar. E aí, Dandan, onde que o Ramon errou na escalação? Vamos falar da escalação de ontem, né? Matheus Donelli, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique, Matheus Bidu. Para mim, ok. Porque o Angelieri, Fabrício, gente, ainda vou falar de primeiro o nome do Angelieri. Acho que é isso. Não está inscrito na Sula, não pode jogar. Matheus Bidu, que eu também gosto, vocês sabem que eu gosto. Até aí ele acertou. O Félix Torres Dandan fez aquela cagada lá no derby. Você mesmo que criticou que ele é lerdo de raciocínio, né? Ai, Félix, mas você é bom com a bola no pé, mas você é lerdo no raciocínio. A hora que você ficar mais ágil, você vai ficar perfeito. Tá tudo certo. Poderia ter usado o Ramalho? Usou, mas usou no segundo tempo. Esse trio aqui no meio, ele acertou de cara, né? Já tem um tempo aí, algumas rodadas que ele acertou nesse trio aqui, que até palmeirense tá me elogiando. Já vieram elogiar para mim esse trio aí, Ranielli no meio, Carride na direita e Martinez na esquerda, ó, perfeito. E é impressionante como o Ranielli melhorou, né? Ele retomou aí o futebol que ele sabe. Eu fico muito feliz por você, Ranielli. Continue assim, porque você sempre foi um dos meus preferidinhos na escalação. Nós precisamos do seu meio de campo ali. Nós precisamos da sua agilidade. Tô feliz, você ainda fez gol, ainda diminuiu a vergonha. É vergonha, gente. Perder na Sula logo de cara na estreia não é legal. Yuri Alberto, Depay, Romero. Onde ele errou aí, Dandan? Eu acho que o Thales joga mais que o Romero na agilidade. Só que o Romero é bom na marcação. Então, para mim, Thales é técnica, Romero, raça. É isso. Mas o problema não está entre Romero e Thales, porque eu, Dandan, não iria utilizar nenhum e nem outro como titulares. Poderia entrar, né, no segundo tempo. Quem que você utilizaria, Dandan? Coronado. Gente, se nós não temos o Garro, nós temos que usar o Coronado, eu volto a afirmar. Ah, mas ele entrou ali faltando o quê? 15 minutos, 20 minutos, sei lá, ele entrou nos 30 minutos do segundo tempo, faltando ali 17 minutos para acabar o jogo, e ele não fez muita coisa, ele teve tempo e não fez, vão dizer. Ah, você fala muito do Thales, ele também não jogou nada nesse jogo. No jogo de ontem, ninguém jogou, né? Ninguém. O Memphis tentou ali fazer um gol de placa, tentou. Se aquela bola entra, ele se consagra, o rei. Mas não entrou. E ele também não fez nada além disso. Então, volto a dizer, o time tem que estar entrosado. A partir do momento que o time estiver entrosado, jogando numa sequência, aí sim podemos apontar dedinhos. Enquanto isso não ocorrer, para mim a culpa será do técnico. Tá? Que tem que saber escalar o time, e ele não está sabendo. De 2 jogos para cá, eles não estão sabendo escalar, e para mim, para ferrar, né, para finalizar, ele me coloca o Giovani. Não, eu acho que todo mundo ficou olhando assim, o quê? Giovani? Por que o Giovani?
O Giovani, para quem não sabe, posso passar aqui essa informação em primeira mão, com toda a precisão para vocês. Ele está vendido para um time da Itália. Eu ainda não descobri o time, mas que ele está vendido sim. E creio eu que pai e filho Emiliano e Ramon Dias saibam disso, né? E escalaram mesmo assim. Tem a explicação, eu não assisti ainda a coletiva, ele deve ter explicado o porquê, mas não vai me convencer, não quero nem saber o porquê. E a Dandan já segue aqui ansiosa, aguardando a próxima pérola da escalação, que será sábado, dia 5 de abril, às 6h30 da tarde, contra o Vasco da Gama, o Vasco que venceu ontem, hein? Então, não é aquele Vasco, não vai esperando aquele Vasco que perdedor, não, porque aí eles podem mostrar as garras dentro de casa, aí não será legal, né? 2 derrotas consecutivas após uma conquista de um campeonato. Não quero nem pensar. Então, espero aí que Emiliano e Ramon Dias saibam escalar esse time com precisão. Vamos para cima do Vasco. E eu volto aqui com vocês. Se não tiver muitos inscritos até lá, né, em 2 dias, será que vai aumentar os inscritos aqui do canal? Eu tento fazer uma live aqui, senão aguardo vocês lá no Instagram e aos pouquinhos vamos migrando. Eu espero um dia poder fazer live aqui com vocês, que eu acho muito melhor do que esses vídeos gravados. Quem ficou aqui até o final, um beijo para você.